Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito, aula de número 4 do nosso mini curso Como fazer uma petição recursal para a segunda fase da OAB. Pessoal, aula extremamente importante. Hoje a gente vai fazer juntos a petição de razões recursais. Então vem comigo. Pessoal, nas aulas passadas, se você ainda não assistiu, assista. Primeiro, eu comecei mostrando o caso concreto, é um caso de direito civil, mas mesmo que você faça outras disciplinas, assista, porque tem informações muito úteis para você. Então a gente apresentou o caso concreto, te mostrei como encontrar o fundamento da peça, identificar qual é a peça, mostrei para você como encontrar os fundamentos das teses, mostrei para você como fazer a petição de interposição e agora a mais importante, onde está a maior parte da pontuação, a petição de razões recursais. Se você está gostando, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal e ative as notificações e também se inscreva nas nossas redes sociais, que o endereço está aqui embaixo. Então, sem mais delongas, vamos lá, pessoal, vou colocar na tela novamente rapidinho aqui o caso concreto, tá? Olha só, esse aqui é o caso que a gente está trabalhando hoje, é uma apelação e basicamente o que a gente já fez? Voltando aqui, a gente fez a petição de interposição, mostrei para vocês que ela é simples, bem simplesinha mesmo, então já vou passar para a próxima página aqui, tá? É claro que lá na hora da peça, você não precisa deixar um espação não, simplesmente você já pode continuar. Vou até fazer isso, tá? Porque senão vocês vão pensar que tem que deixar um grande espaço entre um e outro. Vou pular uma linha só e já vamos fazer a petição de razões recursais. Então, como que a gente faz essa petição de razões recursais? Tem que fazer endereçamento? Tem que fazer endereçamento. Então a gente vai endereçar da seguinte forma: ao egrégio. O que é um egrégio? É uma expressão de respeito, tá? Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Pessoal, por que eu estou endereçando isso ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro? Porque o enunciado trouxe essa informação. Olha só, voltando aqui na tela. A ação ela foi endereçada para a Vara Civil da Comarca de Canto Distante do Estado do Rio de Janeiro. Então, se a gente pegar e voltar aqui na nossa petição de interposição, a gente endereçou para a Vara Civil, juízo de primeiro grau. As razões recursais, obviamente, vão ao tribunal. Depois você pode simplesmente colocar razões recursais, tá? Só para você indicar que você está fazendo as razões recursais. Aqui, pessoal, você pode fazer uma espécie de síntese processual, tá? É tranquilo fazer. Você pode fazer síntese. O que é a síntese processual? É um resuminho. Tá? Você poderia chamar isso dos fatos também, não teria nenhum problema não. Tá? Então você pode só assim, de uma forma bem resumida, vamos colocar tudo numa frase só. Porque é homem, né? O recorrido ingressou com ação indenizatória em desfavor do recorrente. Nós somos recorrente, nós estamos recorrendo. Após regular instrução processual, a demanda foi julgada totalmente procedente. Inconformado com o resultado, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação. Uma frase bem simples, tá? Isso aqui é mais para introduzir mesmo o assunto, para já não começar logo nas razões de mérito. E basicamente agora a gente vai fazer os tópicos da nossa fundamentação. Lembrando que nós temos 3 teses, olha só. Vamos voltar aqui na peça. Foram 3 fundamentos que o juiz condenou o nosso cliente. Então a primeira tese nossa vai ser justamente sobre o inadimplemento contratual, a gente vai ter uma tese da culpa concorrente e a gente vai ter uma tese da perda de uma chance. Então a gente vai fazer essas 3 teses, vamos fazer dividido em tópicos para ficar mais organizado, não é obrigatório, eu acho que é interessante. Então a gente poderia colocar, a primeira tese nossa é a responsabilidade contratual, né? Porque teve inadimplemento contratual aqui, é lá com base no artigo 475, já mostrei ele para vocês aqui no Vatmecum, a gente vai mostrar novamente, mas olha só, a gente vai chamar da seguinte forma: da responsabilidade contratual.
o que a gente quer falar aqui para o julgador, por que a gente quer a reforma da sentença. Vou colocar de novo aqui no Voitmeia com o artigo 475 para a gente conseguir entender como que a gente vai ter que requerer isso aqui na nossa petição recursal. Então, olha só, o artigo 475 fala o seguinte: a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Então, basicamente, a gente vai fazer uma introdução seguinte: o presente caso trata de responsabilidade contratual nos termos do artigo, e a gente já vai fazer a fundamentação, 475 do Código Civil, e a gente vai explicar o que esse artigo fala, tá? Então, olha só, voltando mais uma vez, aqui está falando que a parte lesada pode pedir a resolução do contrato, então é importante que a gente fale isso, e pode pedir perdas e danos. A gente não está querendo ainda a reforma da sentença, a gente só está contextualizando. Então vamos explicar esse artigo, nos termos do artigo 475 do Código Civil, que deixa claro que o contratante lesado pode pedir a resolução do contrato e exigir perdas e danos. Então aqui a gente simplesmente está falando que esse caso é um caso de responsabilidade contratual. Quem se sentiu lesado pode resolver o contrato e exigir perdas e danos. Aí agora que nós vamos utilizar o fundamento que a gente quer efetivamente a reforma da sentença. Porque olha só, vamos voltar aqui no enunciado. No enunciado, o juiz condenou o nosso cliente em 5 vezes o valor da contraprestação originalmente acordada entre as partes. Então a gente quer a reforma para que seja julgado improcedente esse pedido. E na segunda aula desse minicurso, que a gente buscou os fundamentos no Voitmeia, a gente chegou à conclusão de que nós iríamos utilizar uma tese para tentar reformar essa sentença, para que o pedido seja julgado improcedente, e basicamente a gente ia falar que não restou demonstrado que o Ricardo, que aqui no caso é o recorrido, sofreu prejuízos. Então é exatamente nesse sentido que vai ser a nossa tese. Vamos colocar isso no papel? Entretanto, para que o contratante seja indenizado, é pressuposto básico a demonstração do efetivo prejuízo, não sendo possível a condenação em indenização apenas sob o fundamento da resolução contratual. Então aqui, pessoal, a gente está deixando muito claro, para que haja indenização, não basta a resolução do contrato, é necessário que efetivamente fique comprovado o prejuízo sofrido pela parte. E aí a gente vai finalizar esse parágrafo deixando claro que não ocorreu esse prejuízo. O que não ocorreu no caso concreto. Entretanto, para que o contratante seja indenizado, é pressuposto básico a demonstração do efetivo prejuízo, não sendo possível a condenação e indenização apenas sob fundamento de resolução contratual, o que não ocorreu no caso concreto, certo? Então, não ocorreu a demonstração do efetivo prejuízo. E aí a gente vai fazer o pedido aqui. Desta forma, requer o provimento do presente recurso no sentido de julgar improcedente o pedido de... E aí a gente volta no enunciado para entender exatamente o que foi pedido. Olha só. Foi arbitrada indenização no montante de 5 vezes o valor da contraprestação originalmente acordada entre as partes. Então o que a gente quer? Que seja julgado improcedente o pedido de condenação em indenização pelo inadimplemento contratual. Então a gente fez o pedido, olha só, a gente explicou o que aconteceu, fundamentamos e fizemos o pedido. Então aqui, essa é a nossa primeira tese da responsabilidade contratual. A segunda tese que a gente vai fazer é da culpa concorrente. E aí a gente vai explicar por que o Ricardo agiu com culpa e vamos fazer a fundamentação jurídica disso. O recorrido agiu de forma culposa para a ocorrência do suposto dano, vez que poderia ter ido até a cidade do Rio de Janeiro por meio do transporte
coletivo. O recorrido agiu de forma culposa para a ocorrência do suposto dano, vez que poderia ter ido até a cidade do Rio de Janeiro por meio do transporte coletivo. A gente fez mini fatos aqui. Agora a gente vai fazer a fundamentação jurídica. E a gente tinha chegado à conclusão que nós iríamos utilizar o artigo 945. Então vamos lá nele? Olha só, o artigo 945 fala o seguinte: se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade da sua culpa em confronto com a do autor do dano. Então aqui, o que a gente quer deixar muito claro aqui, pessoal, é que como o Ricardo ele não tomou nenhuma medida, ele simplesmente deixou de buscar outros meios de ir lá para o Rio de Janeiro, ele também agiu para que o evento ocorresse, né? Então a gente quer falar aqui que ocorreu a culpa concorrente. Então a gente já fez aqui uma breve exposição dos fatos. Assim, de acordo com o artigo 945 do Código Civil, considerando que o recorrido também teve culpa no evento, incorreu em culpa concorrente. Então aqui a gente já falou que ele teve culpa concorrente. E o que é importante também que a gente deixe claro aqui? Que o juiz leve em consideração a culpa concorrente para reduzir o valor da indenização. Esse é o ponto-chave, porque aqui, voltando no artigo 945, ele fala que a indenização vai ser fixada levando em consideração a culpa também do autor. Desta forma, caso seja o entendimento pela manutenção da indenização, que seja reduzida considerando a culpa concorrente. Ok, então aqui a gente já fez o nosso pedido. E aí a gente tem mais um outro fundamento ainda, o terceiro fundamento, que é da perda de uma chance. A gente falou também sobre a perda de uma chance, que a gente não vai achar fundamento aqui no Código Civil, porque é uma construção doutrinária, né, uma construção jurisprudencial, e basicamente o que importa aqui na perda de uma chance é que reste efetivamente demonstrado que o autor aqui ele sofreu um prejuízo, o que não ocorreu no presente caso. Então vamos colocar isso no papel. Não deve ser mantida a condenação da indenização pela perda de uma chance, pois é requisito básico para a condenação a demonstração da efetiva probabilidade da obtenção de um determinado benefício pelo autor. Vamos continuar falando mais um pouquinho sobre isso. No presente caso, o recorrido não demonstrou que efetivamente tinha reais chances de ganhar o concurso, vez que apenas fez a sua inscrição para concorrer com mais de 20 mil candidatos, o que não leva a crer em sua vitória. Por esse motivo, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização pela perda de uma chance. Certo, pessoal? Com isso a gente fecha os 3 fundamentos da nossa peça e aí vamos para a parte final dessa peça, que é os pedidos. Vamos colocar no papel os pedidos aqui. Dos pedidos. Pessoal, o que a gente precisa pedir? Quando a gente está fazendo um recurso, ou você vai pedir a reforma da sentença, que é quando você quer que o resultado dessa sentença seja alterado, ou anulação da sentença, caso tenha algum vício, né? Você quer que aquela sentença seja cassada e uma nova sentença proferida. No nosso caso, não é o caso de anulação, é o caso de reforma, então a gente vai pedir a reforma da sentença. Então, olha só, requer, você pode colocar alguma frase para explicar, tá? Para dividir um tópico do outro. Pelo acima exposto, requer a reforma da sentença recorrida no sentido de julgar totalmente improcedentes
os pedidos realizados em petição inicial. Ou seja, aqui a gente está querendo a reforma da sentença, foi julgada procedente, a gente quer que seja julgada improcedente. E o que mais que a gente tem que fazer, pessoal? Não tem valor da causa. Então, basicamente, o que a gente vai ter agora é o encerramento, é o fechamento dessa peça. Nestes termos, pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Então, recapitulando como ficou a nossa petição, olha só, a gente começou aqui fazendo o endereçamento, fizemos o endereçamento ao Tribunal de Justiça, fizemos um resuminho, 3 tópicos, um tópico aqui para cada tese recursal, e a gente faz os pedidos pedindo a reforma bem simples. Petição recursal não é uma petição complicada, basta que você lembre que tem que fazer uma petição de interposição e uma petição de razões, e o principal é encontrar o fundamento jurídico correto, explicar detalhadamente, pedindo a reforma ou anulação da sentença. Pessoal, se você gostou, deixe o seu comentário. Não perca a próxima e última aula, que eu vou mostrar para vocês o gabarito dessa prova, da própria FGV, para que vocês consigam entender como é feita a distribuição desses pontos, ok? Valeu, muito obrigado, até a próxima aula, e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OAB.